Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Alto Astral no 14. Como sempre, eu, Joseval, estamos aqui para trazer entrevistas de interesse à comunidade, né? Trazendo uma linguagem técnica, mas também acessível para que todos entendam, né? E principalmente as questões relacionadas à saúde do nosso município e também do Brasil, né? São temas comuns, temas importantes que afligem toda a comunidade. E eu, como sempre, vou passar a bola para o Joseval para ele fazer a apresentação da nossa convidada, a nossa primeira convidada, né, Joseval? Assinantes do 14, que bom estar aqui mais uma vez. É a proposta sempre de estar trazendo pessoas que contribuam com a boa informação. E a boa informação na área de saúde. Estamos indo para mais um programa e, como o Verano disse muito bem agora, nossa primeira entrevistada mulher é a doutora Milena, oncologista. Que prazer em ter a senhora aqui conosco, doutora Milena. Prazer é meu, Joseval, Guilherme, muito obrigada. Doutora Milena, que está em Anápolis já há 3 anos. Goiânia, doutora Milena? Sou de Goiânia, mas moro em Anápolis, já estou aqui há 3 anos. Não, engraçado, todo mundo fala que quem experimenta água de Anápolis não quer saber de outro mas lugar. Mas é verdade, eu, minha irmã, tudo aqui já. Então, muito bom, né? Doutora Milena, a senhora escolheu uma especialidade difícil de se trabalhar. É claro que na área de saúde, trabalhar com pessoas com doenças não é fácil, mas a senhora escolheu justamente oncologia, o lidar com o câncer. Por que dessa escolha, doutora Milena? Joseval, acho que não tem assim uma explicação, né, muito plausível, assim, mas é uma coisa que nunca pensei em outra área, na verdade. Sempre gostei muito dessa área de oncologia, humanização, cuidado paliativo. Então, é uma coisa, acho que vem mesmo de cada um direcionando para a área que mais gosta mesmo. E a senhora, até o momento, está satisfeita com a escolha? Tô muito, não pensaria mesmo em fazer outras especialidades, né, dentro da medicina, mas é muito, tem o lado, né, sofrido e tudo, mas tem um lado muito gratificante. O câncer, infelizmente para nós todos, nós temos uma abrangência grande nessa questão do câncer. E nós escolhemos para esse primeiro bate-papo com a senhora que vai estar aqui conosco muitas vezes ainda, nós escolhemos para falar um pouquinho do câncer de pele, nesse Brasilzão tropical, que tem sol o tempo todo, né, Guilherme Verano? Semana passada eu tive a oportunidade em Fortaleza, você no frio aqui, lá 30 graus, Guilherme Verano, um solzão. Esses privilégios, né, que a gente não tem, né? Os trabalhadores comuns, mortais, ficam por aqui mesmo, né? E eu tô sempre, toda vez que tinha previsão do tempo, eu falei, vai chover lá em Fortaleza, só para ver se o Joseval volta logo, mas a coisa não colou. Mas o fato é esse, né? O Brasil é um país tropical, né, doutora Milena? E muitas vezes as pessoas não têm essas preocupações. Na verdade, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas por incrível que pareça, preferem, né, ir contra a estatística, não usar protetor solar. E muita gente questiona, isso é fato também, caro, né? Não é, mas talvez seja o melhor tratamento, né? A melhor prevenção. Né? Não, com certeza. E assim, o câncer de pele é o câncer mais prevalente mesmo na população brasileira. Na verdade, 30% de tudo que a gente trata de câncer é câncer de pele. E, na verdade, as pessoas muitas vezes, é igual você falou, Guilherme, passa batido. Sabe que tem que passar, sabe que tem... É a melhor forma de prevenção mesmo, o filtro solar, mas passa batido, né? Acaba não se protegendo e aí acaba que, com o tempo, pode desenvolver o câncer de pele mesmo. Mas, doutor, o que causa, então, o câncer de pele? Nós falamos do sol, né, no nosso início de bate-papo, mas... gostaria que a senhora esclarecesse bem pra gente. A causa principal do câncer de pele realmente é a radiação ultravioleta, radiação solar, a exposição solar, e isso inclui o tempo, períodos que é exposto, isso tudo influencia o desenvolvimento de câncer de pele em geral, né? Apenas um dos tipos de câncer de pele, o melanoma, ele tem um componente às vezes genético, mas todos os demais, mas também relacionado com o sol, né? Mas o câncer de pele em geral, realmente o principal fator é a exposição solar.
Em relação ao autoexame, né? Porque muita gente fala, e se tratando de câncer, muita gente sempre lembra do autoexame, do câncer de mama, mas ouve-se pouco falar do autoexame em relação ao câncer de pele. Quais indicativos, o que pode ser feito? Realmente, assim, autoexame da pele é muito difícil mesmo a gente preocupar com a pinta ou outra, né? Se olhar no espelho. Todo mundo fala de nascença, né? Meu pai tinha. Mas, esse aqui é do sol mesmo, né? Mas realmente existe a recomendação de fazer autoexame, né? De frente ao espelho. O paciente tem que olhar, saber quais são as suas pintas, se apareceu uma coisa nova, se aquela que já tinha antes mudou alguma coisa de um tempo para cá. E é interessante que a Sociedade Brasileira de Dermatologia até lançou, em 2015, uma campanha que eles falam do autoexame, do autocuidado em relação à pele, às pintas, mas também para a pessoa olhar as pintas de quem ela gosta, né, da família. Né, sempre tá de olho em alguma coisinha e, diante de alguma coisa suspeita, sempre avisar. Mesmo porque não, os parentes conhecem, né? O corpo da gente, as crianças, nossos bebês vão crescendo, né, Joseval? A gente conhece cada pinta, cada manchinha que tem ali, e eles em relação a gente também, né? E às vezes na correria, as pessoas que estão mais perto, às vezes nos olham mais que a gente mesmo. Né? A gente vive num mundo narcisista, todo mundo tirando selfie o tempo todo, né? E engraçado, né? É as pintas e manchas, né? Toda vez vai tirar uma selfie ou uma outra foto. Não, fala pro fotógrafo, pra pessoa, vê se tira essa manchinha aí, né? Como se fosse uma cirurgia que pode ser feita, né? Não é bem assim, Mas né? é importantíssimo mesmo, ficar de olho nas pintas de quem a gente gosta, né? Sempre ficar de olho. Doutora, mas tem tipos diferentes de câncer de pele? A senhora já começou até a citar aí. Tem os 3 tipos principais de câncer de pele. O câncer basocelular, que a gente fala, o CBC, que é o mais comum, está totalmente relacionado com a exposição solar. Tem o SEC, que é o espinocelular, um pouco menos frequente, mas também, né, muito presente na nossa população. E o melanoma, que é o 3º tipo, é o menos comum de todos, mas é o mais grave, o mais letal. Né? Então, são esses 3 tipos básicos. Os 3 estão relacionados com a exposição solar. E em relação a sintomas, que muita gente fala, tem aquela coceirinha, aquela coisa diferente ali. Ou seja, a gente conhece o nosso corpo, né? Quando a gente acorda, né? Dá aquela aprumada, é claro, depois passa dos 50, né, José Val? Eu já cheguei lá, o senhor tá chegando, né? A gente sempre apruma, uma dor aqui, outra colar, né? Mas a gente vai identificando. Mas uma coisa persistente, por exemplo, algum sintoma que possa ser recorrente e que sirva de alerta para alguém. Na verdade, assim, essa observação das pintas é o principal, mas em termos do que acontece de diferente para ser um alerta, por exemplo, quando muda, começa a coçar, começa a ter sangramento numa pinta que já tinha antes, começa a mudar de cor. A gente até tem um macete, né, que chama o ABCDE da pinta. Porque você tem que observar a pinta em várias características. E a partir daí você começa a ver se está com uma característica sinal ou alguma coisinha que sugere que possa ser um início de um câncer de pele. O A é a assimetria. Então, se a gente vê uma pinta, se a gente passa uma régua no meio, a pinta normal ela tem que ser simétrica, né? De um lado tem que ser mais ou menos parecido com o lado oposto. E a pinta que é assimétrica, aí vem o A do ABCDE, a assimetria da pinta sugere que possa ser uma pintinha que vai dar algum problema. Né? O B são as bordas. As bordas, quando elas são bem delimitadas, é uma pinta normal. Uma borda que tem uma assim, meio esquisita, não é muito uniforme, já é uma borda para preocupar. Tipo assim, um rajadinho, alguma coisa, uma calosidade, por exemplo? Uma calosidade, né? Então, uma borda que não é uniforme. O C é a cor, porque a gente sabe que as pintas têm uma cor, mas as cores geralmente são homogêneas. Uma pinta que tem uma cor já, né, de um marrom com preto, com várias cores ao mesmo tempo, uma coisa heterogênea, também já é um sinal de alerta. O D é diâmetro, questão só de tamanho mesmo, né? As pintas maiores que meio centímetro, a gente sempre fica em alerta. E o E é evolução. Né? Essa é uma pinta minha aqui normal, mas agora eu já estou notando que ela coça, os sintomas, né? Que ela sangra, ou que apareceram outras perto, tá com uma crosta por cima. Tudo isso são sinais para observar. São os sinais e sintomas mais importantes para observar nas pintas. Então, a simetria, borda, cor, diâmetro e evolução. E evolução, o ABCDE da dermatologia. Coisa boa. E em relação à predisposição de pele mais clara, pele mais escura, tem a diferença de fato? Tem. As
pessoas de pele mais clara, olhos claros, né, pessoas ruivas, sardas, pessoas que têm muitas pintas, essas têm mais predisposição a ter câncer de pele. Então, elas têm que ter mais cuidado, né? As pessoas que ficam expostas ao sol e rapidinho já aquela que fica vermelha, queima, É o meu caso. essas pessoas têm mais, bem branquinho, né? Ou tem melhor, mais era meu predisposição. caso, né? Era. Meu caso, né? Porque eu sempre uso protetor solar. Então, ótimo, já está protegido, né? Claro. Mas essas são as características de pele de pessoas que mais têm predisposição mesmo. Doutora Milena, essa questão do contágio, as pessoas fazem muita confusão com isso, né? E até existe uma questão discriminatória nisso. Mas a questão do câncer, o câncer de pele, em algum momento ele é contagioso? Nenhum momento, né? É até importante a gente falar isso, porque o câncer, nenhum câncer é contagioso, né? A gente não existe isso do câncer, de qualquer um deles ser contagioso. E o câncer de pele é a mesma coisa. Pode ser até uma lesãozinha feia, uma pinta esquisita e tudo, mas ele não é contagioso, não passa de uma pessoa para outra. A senhora estava falando em relação ao óculos de sol, né? Uhum. Qual a importância de fato? E a gente sabe que a região da pupila aqui, dos cílios, há o perigo também, assim, constante nessa região. Por que é eficiente o óculos de sol? O óculos de sol é importante como fator de proteção de raios ultravioletas, porque assim, a gente está falando câncer de pele e tudo, mas a radiação em si, ela já provoca outras lesões também, não só relacionadas a câncer, né? Na pele, nos olhos. Então, nos olhos, tem o uso de óculos de sol adequado, aqueles que realmente têm proteção, previne até catarata, previne degeneração de mácula. São lesões nos olhos ocasionadas por radiação ultravioleta e que são protegidas pelo óculos de sol. Então, na verdade, essa proteção, óculos de sol, boné, tudo, é do câncer, mas também de qualquer outra doença que pode estar relacionada com radiação. Então, usar um bom óculos, usar um bom protetor é importante, porque às vezes as pessoas acham que é só usar, né? E não é só usar qualquer coisa. Não é só usar, tem que ser, assim, o protetor solar, por exemplo, tem que, principalmente as áreas expostas ao sol, a sociedade recomenda ficar renovando, né, passando novamente o filtro solar a cada 2, 3 horas. Então, assim, é cuidar mesmo, cuidar da pele, saber que ela tem que estar protegida o tempo todo. Eu posso colocar uma curiosidade aqui? Porque a gente sempre relaciona a exposição ao sol. Mas no final da tarde, à noite, também tem um pouquinho de radiação ainda, né? Tem. A gente fala que o período mesmo aquela exposição mais intensa é das 10 às 16 horas, que é o período realmente que tem que evitar a exposição solar. Mas qualquer período mesmo do dia pode ter essa exposição, né? Ainda permanece, por isso, até ambientes fechados, né? A gente sempre fala, ó, mesmo trabalhando em ambiente fechado, tem que usar protetor solar. Não só pela radiação solar, mas porque as lâmpadas, em geral, também emitem radiação. Claro que em bem menos, né, menos quantidade, mas realmente existe essa preocupação também. Eu vou citar até um exemplo. Trabalhando em rádio, dia de domingo a gente fica 5, 6 horas no mesmo ambiente, aquela iluminação baixa e constante em cima da gente. Uhum. Aí, por um período, eu comecei a queimar e não sabia por quê. Eu chegava de carro, ia para dentro do estúdio fechado e estava começando a ficar vermelho, né? Por conta da forte iluminação. Ambientes fechados também tem que passar o protetor da mesma forma. Crianças podem ter câncer de pele? É muito difícil uma criança já desenvolver um câncer de pele, porque, na verdade, o câncer de pele ele é com evolução, é uma coisa crônica. Mas a recomendação é que as crianças até os 6 meses, elas não podem ser expostas ao sol. A partir dos 6 meses já existe recomendação para protetor solar em criança, porque a gente sabe que quanto menor a exposição solar na infância e na adolescência, menor a chance de desenvolver um câncer de pele na fase adulta. E as crianças que mais têm exposição solar aguda, aquelas que ficam queimaduras solares na infância, as que mais têm também são as que mais têm melanoma na fase adulta. Então, a importância da criança é mais na prevenção mesmo, já começar desde a infância, porque o processo é a longo prazo. Então, uma criança ter câncer de pele é muito difícil,
mas ela tem que usar para proteger para o futuro. Bom, vou falar aqui de benefícios e malefícios do sol, porque a gente está falando, parece que é só vilão, mas é claro, tem os benefícios também. Vamos falar um pouquinho desses benefícios. Olha, exposição solar é sim recomendada, né? Nessa faixa de período que é mais intenso, das 10 às 16, a gente pede para evitar. Mas a exposição, sem ser nesse horário, realmente traz muito benefício. Por exemplo, crianças, né, precisam ser expostas ao sol, né, no período mais saudável, para realmente assim, já começar a exposição da epiderme, né, começar realmente um processo aí, saudável, né, de exposição. Pessoas mais velhas têm que ser expostas ao sol, porque o sol é um complemento, por exemplo, para manter a parte óssea íntegra, né? A gente sabe que hoje exposição solar e vitamina D, cálcio, a exposição tem totalmente relacionado com prevenção até de desgaste ósseo. Eu não sei se o senhor colocou na relação das perguntas aqui mais para frente, mas eu acho que pode até encaixar aqui agora. E é muito em moda hoje em dia aquelas câmeras que as pessoas ficam expostas àquela radiação. É prejudicial? Qual que é o limite daquilo ali? É muito prejudicial. Na verdade, as câmeras de bronzeamento, né, que na verdade, elas são um fator de risco para desenvolver câncer de pele, né? Teve uma época no Brasil até que tinha uma grande quantidade, depois foi proibido, porque realmente existe essa exposição totalmente intensa de radiação e predispõe ao câncer de pele. Então, pessoas que já fizeram bronzeamento em câmeras de bronzeamento têm predisposição maior a câncer de pele. Então, já que a gente está falando do bronzeamento, saindo um pouquinho da questão aí das câmeras, hoje é moda, em especial mais as mulheres do que nós homens, né? E a vaidade está aí, tem que estar bonito mesmo, e bonitas e tudo. Mas essa exposição ao sol, a gente vê um bronzeamento muito rápido, né? Em períodos curtos, um bronzeamento rápido. As pessoas que realizam esse tipo de bronzeamento usam produtos que às vezes as clientes não sabem direito nem de onde vem. Então, o que a senhora orienta nesse sentido? Olha, é muito importante sempre saber realmente o lugar onde você faz. Você optar em fazer um procedimento estético nesse sentido, né, de mais bronzeado e tudo, tem que saber, primeira coisa, realmente a procedência dos produtos, né, o quão sério é a profissional que está fazendo, porque a gente vê muitos casos, igual você está falando, Josevalde, passa um produto que às vezes nem sabe qual que é a origem, o que é feito. Eu lembro que até óleo de avião, óleo disso, óleo de mamona, óleo meu Deus e aí, do céu. na hora que A gente já morreu, inclusive, por conta disso. Já faz a exposição e aí tem uma exposição muito intensa, tem uma reação química, alguma coisa, e realmente dá complicações seríssimas. Então, tem que saber, realmente, se optar em fazer, tem procedimentos sérios e que realmente trazem, às vezes, uma parte estética boa, sim, mas tem que saber onde que é feito e com quem está fazendo. Interessante, Verana, agora na experiência recente. Vai lá, fale. Em especial nós aqui do Centro-Oeste, quando vamos para uma praia, né? Eu observando agora, no meio da praia, uma senhora montou um biombozinho lá, coisa assim de 1 metro por 1 metro. As clientes chegavam, ela tinha uma máquina que já jogava um produto na mulher ou no homem, homens também, não é? E saía ali daquele biombinho e já deitava lá no sol. E geralmente período de praia ficando de 10 até 2, 3 da tarde. Gente, as pessoas chegavam da cor do Verano e mais ou menos da cor da doutora Milene e saiu da minha cor para mais escura ainda. E isso quase instantâneo, né? Gente, que milagre é esse? Mas hoje em dia está cada vez mais, eles inventam cada vez mais coisas, né? E o problema é isso, a gente nunca sabe realmente o que vai acontecer depois. Eu vou pegar até uma outra experiência própria. Um dia desse, frequentando a academia, eu vi um senhor lá, um fotão, malhado, muito tempo de academia. Ele é laranja, a verdade é essa. Ele não é branco, ele não é moreno, não é negro, ele é laranja. Por que isso? Artificial, né? É laranja, sem brincadeira. Eu olhei e falei, mas, gente, eu nunca tinha visto questão de pele. Não é uma cor saudável, não, né? E não é ruivo, não é nada disso. Ele é laranja, laranjado, né? Ou alaranjado. Acontece. Sim. A gente está vendo cada vez mais isso, né? Pessoas em busca
da estética, né? Algumas coisas estão ultrapassando já o limite. Milena, tem muitas pessoas, o Verano citou o exemplo dele, trabalhar sob luz exposta dentro de um estúdio de rádio. Mas muitas e muitas pessoas trabalham debaixo do sol o dia todo. E aí eu já gostaria de colocar também. Além dessas que trabalham, a gente hoje já vê muitas pessoas também se cuidando. Quantos motoboys aí com proteções. A gente né? observa na rua A gente mesmo. observa na rua. Você está, por exemplo, viajando nas BRs, aí as pessoas que fazem o trabalho de manutenção nas rodovias também já estão hoje muito mais, né? Pessoas dirigindo. Os próprios caminhoneiros do braço Já. esquerdo, os né? É próprios vítima, né? caminhoneiros. Então a gente vê isso. Mas eu queria que a senhora focasse um pouco nessa questão de quem trabalha e também no lazer, dar mais dicas para essa proteção. Na verdade, os trabalhadores realmente que, né, ficam expostos ao sol na maior parte da carga horária, eles são a principal população, vamos dizer assim, com desenvolvimento de câncer de pele. É muito importante a gente estar falando do filtro solar e tudo, que eles realmente, dentro dos equipamentos de proteção individual que eles usam, os EPIs, entram inclusive essa parte de proteção da pele. Já né? virou equipamento de segurança Já quase. é né? equipamento de segurança. Então, assim, entra tanto a parte de protetor solar, vamos dizer assim, do creme, mas também a parte de proteção mecânica, que é realmente o tipo da roupa, a luva, né, o tipo do chapéu, porque também tem que proteger áreas, por exemplo, como as orelhas, que são áreas que realmente dão muito câncer de pele. Tem uns que descem para a exposição. nuca, inclusive. né? Desce. Então, assim, entra toda essa parte de proteção mecânica, a proteção pelo filtro solar. Isso entra para os trabalhadores que, igual você falou, nas estradas a gente vê muito. Os caminhoneiros, né, que têm a exposição solar sempre também dentro do carro. Então, são as duas coisas, protetor e a proteção mecânica também, que já faz parte de EPI para eles. E os patrões, Verano, têm que contribuírem com isso. Eu me lembro, estando na Secretaria de Saúde, em determinado momento o Ministério da Saúde começou a enviar verbas dentro do recurso das endemias para os agentes de endemias, os agentes da dengue, mais popularmente, que trabalham o dia todo no sol, nas visitas, e depois, logo em seguida, o Ministério da Saúde também começou a enviar recursos para as secretarias municipais para a compra de protetor solar para os agentes de endemia e para os agentes comunitários de saúde. Não é? Então, acho que a preocupação, no caso aí do poder público, mas até das empresas privadas, em dar essa condição para o seu trabalhador, não é? Fica até mais barato, né? É um investimento, fica mais barato que o tratamento. Exatamente, o É tratamento, a prevenção, a né? pessoa ficar ociosa. É o que a gente sempre bate na tecla, a prevenção de todos os tipos de doenças, não só de câncer, né? A prevenção é em primeiro lugar, né? A medicina, vamos dizer, a primária, né? Tem que ser feita a prevenção para evitar custos adicionais depois para um tratamento. Em relação a filtro solar, a senhora estava falando filtro solar e protetor solar, tem diferença entre um e outro ou não? Não, é porque assim, a sociedade brasileira agora uma das coisas que não pode vir escrito é o bloqueador solar, porque não existe nenhum que vai bloquear 100%. Então, para evitar as confusões, o filtro solar ou protetor solar é igual. Agora, o que não existe e está proibido de ser escrito nas embalagens é o bloqueador solar. É uma normatização, então, para não haver confusão na hora da compra. Exatamente, para não passar a ideia para o consumidor de que é um bloqueador, que está bloqueando tudo. Não é. Né? É um protetor, tem o filtro solar, mas dentro das restrições. O risco de desenvolver câncer de pele à medida que a gente vai ficando mais errado, mais experiente, existe? Como é que é isso? É proporcional à idade? Vamos falar. O câncer de pele é um efeito cumulativo, né? É uma coisa crônica a longo prazo. Então, depende muito da exposição solar prévia e das próprias alterações que vão acontecendo na pele, nas células da pele ao longo do tempo. Então, tem relação sim com a idade. É mais comum em pessoas mais velhas. A senhora que está no consultório no dia a dia aí, assim, qual que é uma faixa etária que a senhora tem observado e diagnosticado mais casos? A partir dos 55, 60 anos, a gente já começa a ver bastante lesõezinhas de pele. A maioria realmente é do tipo CBC, aqueles tipos que eu falei, que é a mais tranquila, né? Não é
não é um tipo de câncer agressivo, é uma coisa muito pontual, cirurgia já realmente cura, né? Não tem tratamentos a mais para fazer. Mas a partir de 55, 60 a gente já começa a ver bem alterações bem nítidas. Posso inserir uma outra curiosidade aqui? Porque a ideia que se tem é o quê? As partes mais expostas, né? Seria mão, rosto, aquela coisa toda, seriam as de maior incidência de câncer de pele. Vamos pegar o caso de uma população que praticamente andava ou andou muito tempo praticamente nu, os índios. Há algum estudo em relação à população indígena, se eles têm incidência de câncer de pele também ou não? Não que eu saiba, Guilherme, mas assim, uma coisa muito importante para falar é que independente as áreas expostas ao sol, realmente elas têm uma chance muito maior de desenvolver o câncer de pele. E a população que anda realmente sem o fator físico de proteção, que são as roupas, com certeza tem uma chance maior também. Mas é bom a gente falar aqui que o câncer de pele ele aparece em áreas realmente que não tem nenhuma exposição solar também. Então, por isso que é importante o autoexame. Porque, assim, a gente às vezes não olha muito para as costas, não olha para a parte de tórax, que é a área escondida, a gente usa roupa o dia inteiro. Né? Áreas genitais também acontecem muitas vezes de ter lesões que demoram para ser percebidas. Então, assim, a exposição solar realmente, nas áreas expostas tem mais predisposição, mas sem esquecer também dessas áreas mais escondidas. Falando até em áreas escondidas, no Brasil se tornou moda, né, entre as mulheres e homens recentemente, depilação. E muitas vezes as pessoas esquecem que o pelo é um fator de proteção também. Pelo é fator de proteção, isso para inúmeras coisas, inclusive para a flora, né, bacteriana e tudo é importante, mas relacionado, se a gente fizer uma relação de depilação, alguma coisa, não tem com câncer de pele. Nada a ver. Nada a ver. Tá certo. Mas tem alguma relação genética com câncer de pele? O câncer de pele tipo melanoma tem. Né? Melanoma a gente sabe que existe um fator genético bem importante. Existe até hoje, a gente já conhece uma mutação genética específica em melanoma, que é a mutação de um gene chamado BRAF. Tanto é que hoje os tratamentos para melanoma estão até bem mais evoluídos do que antigamente, porque a gente já sabe diretamente tratar nessa terapia-alvo que a gente fala, que é justamente na mutação. Então, câncer de pele e melanoma tem relação sim com genética. A história familiar de melanoma é um fator de risco, então você tem na família pessoas com melanoma, você também tem uma chance maior de, né, ficar alerta, né? Pode ter uma chance maior. Voltando à questão da praia, o José estava falando ali. Muitas pessoas, às vezes não gostam de tomar o sol, gostam de ficar na praia ali só beliscando alguma coisa, bebendo, fica debaixo do guarda-sol e acha que ali está seguro. Será que é tão seguro assim? Não, sozinho não, né? Assim, o guarda-sol realmente é um bloqueio físico, né, mecânico da radiação. A sombra é melhor do que a exposição solar direta, mas não diminui a incidência de radiação solar na pele, nas áreas expostas. Então, mesmo na sombra, mesmo embaixo, a gente até na praia a gente sabe, nossa, eu fiquei na sombra o tempo todo, tô queimada. Porque realmente a radiação está do mesmo jeito e o protetor solar tem que usar do mesmo jeito. E assim, doutora, a gente perguntou de uma faixa etária, a senhora respondeu. E de partes do corpo, que aí no dia a dia também vocês estão nos consultórios tendo isso. Quais as partes realmente mais afetadas? Mais afetadas são a face, né, região de face, couro cabeludo, muito, e braços, né, são as áreas mais frequentemente que a gente vê lesão e realmente dá câncer. O couro cabeludo é mais difícil até Mais difícil de olhar, né, de fazer o autoexame, não é isso? Interessante. As pessoas assim que tem realmente igual ao fator de proteção de pelos, né, mas pessoas carecas que têm realmente uma exposição bem maior, né, as pessoas calvas, realmente tem uma predisposição bem importante de desenvolver câncer de pele. Me ocorreu aqui o seguinte, você está falando dos índios, mas eu estava lembrando aqui que sempre também eles passam alguma coisa na pele. Algum óleo, Eles têm essa proteção. Exatamente, porque lá atrás alguém já deve ter percebido, né, algum problema e ali na natureza mesmo para buscar soluções. Né? Tanto é que a maioria desses produtos são o quê? Baseados, né, em fórmulas da Amazônia, né, da nossa flora. Exatamente. Né? Eles têm essa proteção deles mesmo, né, natural, vamos dizer assim. E o diagnóstico? Como é que vocês fazem esse
esse diagnóstico? A primeira coisa é a avaliação clínica, né? Chega o paciente com uma queixa e tudo, ó, notei diferente. Realmente, quando você olha a lesão, você já sabe as características mais ou menos. E aí você orienta, ou vai só acompanhar esse paciente, acompanhar a lesão, ou já prefere, às vezes, fazer a biópsia, que é o diagnóstico definitivo, né? Todo tumor, independente de ser câncer de pele ou não, o diagnóstico definitivo é com a biópsia. Então, tem que tirar a lesão, mandar para análise, e aí a gente faz o diagnóstico exato do que se trata. E em relação à cura, né, que as pessoas sempre perguntam, né? A senhora falou no início ali que é contornável, pode-se conviver, né, com câncer de pele. Mas ele tem uma cura definitiva, uma vez estabelecido, não tem volta Não, mais? o câncer de pele, assim como todos, né, se é feito em fase precoce, né, bem inicial, a cura é de 100%, né? Isso para todos os cânceres de pele, inclusive melanoma. A grande questão é quando demora muito, né? As lesões vão crescendo, né? Na hora que vê, às vezes o melanoma é uma doença que pode disseminar, né? Ao contrário dos outros tipos de câncer de pele. Por isso que a gente sempre preocupa mais com melanoma. Melanoma já pode, se demorar muito no diagnóstico, já pode pegar ele numa fase muito avançada. Então, quando chega nessa fase, realmente a gente não fala em cura. Mas todos os que são diagnosticados em fase precoce, vai lá, tira, cirurgia, já é suficiente para curar. A grande maioria. Voltando no quesito da biópsia aí, ao biopsiar é um pedacinho da mancha, por exemplo, é a mancha toda. Como é que é isso? Depende. Quando a lesão é pequena, você já prefere tirar a lesão toda e manda para análise. Se precisar, às vezes tem que aumentar um pouquinho a cirurgia, que a gente fala ampliação da cirurgia. Porque a gente sempre tira a pinta com uma margem, que a gente fala uma margem de segurança. Então, se às vezes tirou e não ficou com a margem de segurança, tem que voltar e reoperar. Mas, às vezes, quando é uma lesão um pouco maior, que você na suspeita, tira só um pedacinho mesmo, manda para análise e vê. Deu positivo, deu que é câncer, aí a cirurgia já é programada para tirar justamente com as bordas. E em relação à cirurgia, ela é muito invasiva, é uma anestesia geral, depende da Não. circunstância? Normalmente a cirurgia é muito tranquila, anestesia local mesmo, né? Tira essa margem a mais, mas assim, a cicatrização, o pós-operatório é muito tranquilo. Bom. Então, Milena, a senhora vê muito em consultório, as pessoas chegam em estados mais avançados porque insistiu em casa em continuar passando aquele remédio caseiro que alguém indicou. A gente sempre tem colocado isso aqui nos nossos bate-papos, até para alertar o nosso assinante do canal 14, as pessoas que nos acompanham. A preocupação nossa, sempre está trazendo a boa informação, é na demora, né? É. Das pessoas. Não, eu continuo passando aí o óleo de não sei o que com aquilo. E aí depois quando chega, tem muito disso no consultório. Tem muito diagnóstico. Não é tão precoce. Às vezes existe a demora mesmo no diagnóstico justamente por isso. Ou não valoriza tanto aquela nova lesão ou aquele novo sintoma, né? Ou deixa, não, isso aqui eu vou observando, eu mesmo vou cuidando. E aí acaba que vira uma bola de neve, né? Quando chega, já é porque está com muitos sintomas, já está com uma lesão muito grande, e aí sempre o tratamento é mais complicado. Tudo que é no começo é melhor. O José Val estava falando a questão da vaidade feminina, mas a vaidade masculina hoje pode ser uma aliada, pode ser benéfica para o homem, usar um creme, um hidratante, alguma coisa assim que não fique, entre aspas, desculpa a expressão aqui, não, isso é frescura. Não, e é importante, né? Porque realmente existe isso, protetor solar, realmente existe, né? População tem, né? masculina, vocês realmente são a população mais resistentes, tanto aos cuidados em geral, quanto aos exames de prevenção, né? Então, assim, é muito importante. Homens têm que cuidar, até o câncer de pele, o SEC, que é o espino celular, ele é mais frequente em homens. Então, assim, homens têm que cuidar da mesma forma ou até mais, né? Assim, ter um alerta a mais com relação a isso. E uma pergunta aqui, as mulheres gostam dos homens que se cuidam também, né? Exatamente, tem que cuidar, os dois. A gente, dentro dessa questão que eu coloquei anteriormente, quando está já no estágio e até já de ser o câncer, ele pode ir para outras partes do corpo? O melanoma, sim. Sim. O melanoma, sim. Os outros dois,
O CBC nunca dá metástase, é um tumor que realmente só local. O SEC já é um tumorzinho que pode, dependendo da gravidade, da extensão, dar uma metástase assim mais local no linfonodo, mas o melanoma que é o mais letal, ele realmente assim, existem casos de melanoma avançado que já tem metástase em órgãos, fígado, pulmões, cérebro. Então, por isso que melanoma para a gente é o mais importante assim, em termos de prevenção, né? O cuidado, saber identificar uma pinta diferente justamente para pegar o melanoma na fase inicial, porque esse sim é letal. Ele é bem grave. Tá certo que a doutora Milena é muito jovem ainda, mas a gente percebe a evolução constante da medicina, né? O que evoluiu da época de formatura para hoje em relação ao tratamento, a melhoria de diagnóstico, essa coisa toda? Muita coisa mesmo. Melanoma, vou falar mais do melanoma, porque assim, em termos do CBC e do SEC, não existe tratamento, a gente não faz quimioterapia. A gente faz a cirurgia para esses dois tipos, se precisar. No SEC, às vezes, tem que fazer uma radioterapia, que é a radiação local. Mas, assim, se precisar, não é sempre. Só pegando o gancho também. Já que a senhora está falando de tratamento, no tratamento usa-se medicamento? Não. Cirurgia, se precisar, radioterapia. Tá. Existe, às vezes, um paciente ou outro que não pode ser operado ou tem alguma contraindicação, existem terapias mais localizadas, por exemplo, fotodinâmica e tudo. Mas isso entra assim num segundo momento, mas não medicamentoso em si, né? Até existe ainda, mas pouco usado hoje, uma medicação mais tópica, mas a gente prefere mais a cirurgia mesmo e esse segmento. Agora, para melanoma, realmente se mudou muito o tratamento. Antigamente, os pacientes com melanoma avançado tinham uma opção de tratamento muito restrita, né? Era uma imunoterapia, mas com efeitos colaterais muito importantes e com uma pouca taxa de resposta. De 2015, 14 e 15 para cá, já foram divulgando novas terapias e a bola da vez agora para melanoma é imunoterapia, que foi aprovada no Brasil. No Brasil a gente já está com 2 medicações de imunoterapia para melanoma. Também tem os tratamentos, como eu já até disse antes, de terapia-alvo. Então, hoje, para melanoma, a gente tem uma série de opções de tratamento para melanoma metastático que antes não tinha e que deu uma melhora de sobrevida, de qualidade de vida nesses pacientes impressionante. Então, assim, tem tratamentos, né, para serem feitos, mas se a gente não precisar chegar nesse ponto, fizer só cirurgia, só tratamento sem ser quimioterapia, imunoterapia, é melhor. No início a senhora disse assim, o câncer de pele talvez é o de maior incidência, E depois nessa escala aí que o ideal é que ela não existisse, mas ela existe, tem que ser enfrentada. Depois do câncer de pele, o que vem com mais? Aí a gente sempre divide em homens e mulheres, porque aí é muito diferente. Então, para homens é o próstata, né? Câncer de próstata disparado mais frequente. E em mulheres o câncer de mama, né? Aí depois, logo vem embaixo, já vem o câncer de intestino, cólon e reto, né? Que a gente fala, estômago, mulheres colo de útero, né? Então aí já começam outras prevalências, mas esses são os principais. Então, mama é mais do que câncer de colo de útero na mulher? Mama é mais. Mas colo de útero é extremamente também prevalente, principalmente na nossa população, né? A gente sabe que câncer de colo de útero está totalmente relacionado com a educação da população, porque muitas mulheres não fazem o Papa Nicolau, e é o principal exame para ele já fala, né? O preventivo. Então, ele previne qualquer lesão que começa a aparecer já vê no Papa Nicolau, e muitas mulheres não fazem. Essa estatística ela vale para todas as regiões do Brasil, mas vamos falar aqui da nossa cidade de Anápolis, do nosso estado de Goiás. É dentro disso que a senhora colocou também, não foge muito. Aliás, dentro do estado de Goiás, a gente tem uma prevalência grande de câncer de colo de útero, né? Não foge muito das estatísticas nacionais, mas a gente sabe que em termos de incidência, colo de útero aqui tem uma taxa maior do que em outros estados. Uma curiosidade aqui em relação, estava falando câncer de mama e colo de útero. A Angelina Jolie, recentemente, primeiro ela retirou as mamas.
Foi. e depois, posteriormente, o útero, porque tinha um histórico familiar, da mãe, da tia. É realmente eficiente ou foi uma medida muito radical que ela tomou? Não, o caso dela, particularmente falando, porque realmente é um caso à parte, ela precisava ter feito essas cirurgias. Por quê? Então, era necessário mesmo. Era necessário, não foi nada assim demais. Mas o que acontece é que existe o câncer de mama e ovário genético, que a gente fala hereditário, né? Que é um câncer das mulheres que existe uma mutação específica. Lá faz uma análise genética e a gente sabe que tem uma mutação específica, que é o BRCA e BRCA1 e 2. Quando existe uma história muito importante na família de câncer de mama ou câncer de ovário, é sempre indicado às mulheres da família fazer esse teste de mutação. Quando ele vem positivo, significa o quê? Que essa mulher tem uma chance de mais de 60% de ter um câncer de mama em algum momento da vida e também de câncer de ovário. Então, assim, a chance é extremamente alta, né, de ter. Então, ela tinha a mãe, ela tinha a avó também, né, tinha outros familiares. E quando ela fez o teste dela deu positivo. Então, o que ela fez? Ela tirou as 2 mamas, que é o que a gente chama de mastectomia profilática, tira as 2 mamas para prevenir o câncer de mama que ela tinha chance muito maior de ter do que uma mulher que não tem a mutação. E junto já tirou ovário também, porque o câncer de mama, essa mutação ela está relacionada com câncer de mama e ovário. Então já tirou os 2. Então no caso dela, quando existe uma mutação, tem indicação de tirar. Mas é importante a gente falar que não é todas as mulheres que têm que ficar fazendo teste de mutação. São casos bem específicos de mulheres jovens na família que tem câncer de mama e ovário, né? Então, por exemplo, as pacientes que têm câncer com menos de 35 anos, câncer de mama ou ovário, essas são pacientes que têm que fazer teste de mutação porque podem ter um fator genético hereditário bem importante no desenvolvimento do câncer. Esse teste de mutação, ele vale para o homem também na questão do câncer de próstata? Não, Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Para a próstata não tem. Para a próstata, sempre, né? O exame do PSA e o toque retal a partir dos 50 anos. Se tiver história na família de câncer de próstata, a gente passa para 40 anos. Adianta um pouco Entendi. a prevenção do homem. Voltando na questão do câncer de mama, a gente vê tantas campanhas e muitas mesmo, não é? E aí eu até fiquei surpreso, por isso que eu perguntei para a senhora. Mas o de mama, ainda mais do que o câncer de colo de útero, também existe muitas questões de prevenção do câncer de colo de útero. Mas a senhora entende que as mulheres ainda estão cochilando um pouquinho em relação ao autoexame, à prevenção? Eu vejo assim, por exemplo, na nossa área, todo dia, e na área de saúde você sempre trabalha muito mais com mulheres do que com homens, não é? A gente tenta facilitar algumas coisas. Escuta, no meio dos colaboradores de uma das empresas que eu trabalho, a gente facilitar a mamografia, mas você ouve assim de determinadas mulheres, mas o exame é tão enjoado de fazer, não é? Então a senhora ainda acha que tem essa coisa de deixar e ficar deixando? Olha, eu acho assim que a educação da população mudou muito. Hoje em dia as mulheres estão bem mais atentas, alertas, tanto com o autoexame quanto com os exames mesmo, a mamografia, quando necessário o ultrassom de mamas. Então, assim, eu acho que isso já teve um avanço muito importante nos últimos anos. Mas o que acontece é que ainda tem mesmo, né, algumas populações, algumas mulheres que realmente são mais resistentes mesmo, né? A gente às vezes vê em consultório e tudo, mulheres que já tinham notado o nódulo, mas por uma questão de vergonha, né? Não ter que contar para a família, preferiu não falar nada, aí não faz o exame também, a mamografia, e aí vira aquela bola de neve. Então existe ainda um estigma, né? Vamos dizer assim, tanto do autoexame quanto da questão da mamografia. Mas o que a gente vê é que mudou muito, né? E a gente vê mais casos de câncer de mama, porque hoje em dia a gente diagnostica mais os cânceres de mama, né? Tá tendo mais informação, mais a respeito disso. Então, hoje a gente tem esse aumento assim, relativo, mas também porque diagnostica mais. A população está mais alerta, né?
Ou seja, o aumento da estatística se deve, né, Também justamente aos a casos isso. relatados. Exatamente. Uma outra questão, curiosidade que eu tenho aqui, é fator de estresse, por exemplo. Eu tenho uma tia que ela perdeu, né, o meu primo, né, acabou falecendo. Era uma pessoa, professora de educação física, vida saudável, né, não tinha fator de obesidade, não tinha pressão alta nem nada. Logo depois do falecimento do meu primo, ela desenvolveu um câncer de mama. O estresse pode ter tido influência nisso? Não tem nenhum estudo que fala dessa relação direta de situações de estresse, principalmente agudo, Aí foi um com, extremo. com um desenvolvimento de um câncer. O que a gente sabe hoje é que o estresse a longo prazo, pessoas depressivas, ansiosas, elas têm o quê? A longo prazo, como se fosse uma queda de imunidade natural. E algumas coisas relacionam isso a como se fosse um gatilho, talvez, se tiver alguma célula maligna querendo desenvolver, esse gatilho já está apertado. Mas, assim, isso levando em consideração outros tantos fatores também relacionados com o desenvolvimento de um câncer. Nunca a parte de estresse, de depressão ou diminuição de imunidade é relacionado diretamente sozinho com o aparecimento de um câncer. Porque, lembrando, até minha avó faleceu muito jovem com câncer de útero, com 46 anos apenas. Muito nova. Pode ter aí a questão hereditária também. Pode. O câncer de útero, a gente é porque é um câncer mais raro, né? Câncer de endométrio. Mas não tem, assim, exames, igual tem de mama e ovário, que vê essa parte realmente de câncer de útero. Não são todos os tumores que a gente fala, eu vou fazer o exame para ver se realmente é hereditário ou não. Mas ela, tendo a história familiar de um câncer de mama, em qualquer tipo de câncer em pessoa mais nova, já é na família um alerta, né, das outras mulheres e tudo sobre qualquer outro tipo de câncer na parte feminina. Nós abordamos a maioria das questões hoje no câncer de pele, falamos um pouquinho agora do câncer de mama, um pouquinho também do câncer de próstata, e a gente tinha dito no início do programa, a doutora Milena ela vai voltar mais conosco aqui para falarmos e aprofundarmos mais em certos tipos de câncer, como fizemos hoje com o câncer de pele. Mas antes de encerrar o nosso bate-papo, eu queria uma opinião da senhora, e a senhora que está inserida aí muito no atendimento aqui na cidade, tanto na rede pública quanto privada, qual que é a avaliação que a senhora faz para a comunidade, para o assinante do 14, a pessoa que tem câncer em Anápolis hoje, ela tem uma rede de atendimento que está dando respostas? Tem. A gente em Anápolis hoje, Anápolis na verdade é o centro referência de mais de 60 cidades no interior do estado de Goiás, para onde é drenado, né, vamos dizer assim, os tratamentos. Então, Anápolis hoje tem condições plenas de tratamento oncológico pleno, que significa quimioterapia, radioterapia, cirurgias. A gente tem isso tudo disponível aqui. Na verdade, são 2 centros, né, oncológicos de tratamento de SUS. Então, assim, toda a população dessas 60 cidades e da região de Anápolis são plenamente atendidas hoje, sem dúvida alguma, né? Agora, o mais importante se eu tiver que deixar um recado para todos os que estão assistindo, os assinantes, sempre saber que antes de chegar no tratamento, sempre pensar primeiro nessa prevenção. Tudo que a gente está falando, que a gente fala de tratamentos novos, não sei o quê, tudo é ótimo, né? Tem os lugares para tratar e tudo. Mas o que a gente tem que pensar é sempre na prevenção. E não só do câncer de pele, né? Câncer de próstata, câncer de mama, o câncer de colo de útero, câncer de intestino. Então, são coisas que estão disponíveis, né, para serem feitas, para ser como prevenção. Só que às vezes passa batido e a gente acaba chegando lá na fase mais para tratamento mesmo de um câncer. E qual a avaliação da senhora no quesito prevenção? Porque a gente vê no Dia Internacional da Mulher, muita gente sorteia mamografia, dá flor, dá palestra, e dá lacinho, bombons e fala, mas depois disso parece que nós não estamos vendo mais muitas ações de prevenção, doutora. Eu queria que a senhora
ouvir a opinião da senhora em relação a isso. Aqui no nosso município, eu acho que nós já tivemos melhor no passado em relação a isso. Realmente, essa parte de campanhas. De campanhas. As campanhas são importantes porque é a informação que a gente consegue passar para a população, né? E realmente, às vezes, falta um pouco dessa movimentação em termos de alerta a outros tipos de câncer. Então, assim, tem o Outubro Rosa para câncer de mama, mas passou o outubro, a taxa de mamografias, de realmente, assim, procuras para prevenção cai muito. Despenca, verdade. Então, assim, tem o Novembro Azul, que é o câncer de próstata. É o mês que a gente escolhe para falar do câncer de próstata com homens, mas a gente sabe que o resto do ano inteiro a taxa também de procura um urologista, fazer PSA, fazer toque, é baixa, né? Não é alta. Então, assim, é importante que a gente faça o alerta, né, campanhas mensais, ter sempre esse foco, mas a gente precisa ter mais programas, mais informação à população de forma contínua. Isso realmente, às vezes, é deficiente, né? Mas eu acho que agora a gente, como programa aqui de vocês, que faz esse alerta sobre a saúde, é extremamente importante. Então, essas coisas pequenas estão começando e com certeza vão dar um efeito muito bom, né, a longo prazo, vamos dizer assim, na população. E eu até estou passando as mãos do Verano aqui. Nós vamos fazer um sorteio aqui agora há pouco, já, de uns brindes que sempre o nosso projeto leva aos que estão conosco no projeto, e agora aqui para os assinantes do 14 também. Mas o próximo kit nosso de presentes aí, Verano, nós vamos trazer exames nessa área de prevenção, aproveitando a entrevista da doutora Milena aqui. Então, a próxima campanha nossa é de sortear alguns exames nessa área de prevenção, como mamografias, ultrassons, para você, ouvinte do nosso canal 14 aqui, assinante do 14 também. Eu queria, antes de passarmos para o Verano para estar fazendo esse sorteio aí, agradecer assim, imensamente a disponibilidade da senhora de estar aqui conosco neste programa, a reforçar que nós vamos precisar muito da senhora nesse objetivo maior nosso, que é de trazer a boa informação, como foi feito aqui nesse tempo de programa, e a boa informação com profissionais igual a senhora, que não deixam dúvidas, que esclarece, que bate o bom papo, o papo produtivo, o papo proativo. Então, muito obrigado. Obrigada a você, Joseval, Guilherme. Obrigada pelo convite e espero ter esclarecido realmente um pouco mais. Vamos conversar sempre sobre outros tipos de câncer e estou à disposição sempre. Tá? Obrigada. Verani, para quem quer ter acesso a esse programa de hoje, como é que faz? Para quem quer ganhar os nossos brindes, dá a dica aí, Guilherme Verano. É só acompanhar nas redes sociais, né? O Joseval Alto Astral, minha página também, meu nome tá lá, Guilherme Verano, curtir no Instagram também, a gente tem site, ou seja, todas as redes sociais, interações. E através dessas redes sociais, a gente pegou a relação dos contemplados, e as redes sociais vão aparecer aí no rodapé, pode ficar tranquilo para acompanhar. E eu vou pedir a participação final da doutora Milena, já agradecendo também, para sortear. Ela vai ser a pessoa que vai sortear aqui. Eu vou falar para ela falar um número aqui de 1 até 130. A exceção vai ser o número dela, porque ela está no sorteio aqui também. Está aí também. Ou eu estou enganado, doutora Milena? Acho que eu tô. Acha que tá. Doutora Milena nos curtiu em algum momento. Curtiu, rapaz. Eu tô aqui, ó. Número 97. Olha aí. O 97 tá fora, viu? É do 1 ao 130, doutora Milena, por favor. 130. 74. 74. 74. Vamos ver aqui Então, quem foi contemplado. No Facebook é programa Alto Astral, no 14, no Instagram, @AltoAstralSaúde, não é isso, Fernando? Rapaz, veja que coincidência, né? Que coincidência. Tá aqui, né? Nosso primeiro entrevistado foi quem? Doutor Marcelo Cecílio Daia. A sorteada foi quem? A dona Nelly Daia, que é a mãe dele. Que isso, aqui, doutora Milena. Faz auditoria pra gente. É incrível, né? Então a gente vai convidar, né? Vai falar, entrar em contato com a doutora Nelly pra gente fazer a entrega, né? Fazer a foto, né? E registrar tudo. Então,
vez, se nós conseguirmos trazê-la aqui no estúdio, nós vamos tentar, não vamos ver, né? Aí a gente vai ter que trazer para outra finalidade, né? Uma receita de quibe que ela tem, a Opa! descendência árabe. Então a gente aproveita e já faz as duas coisas. Eu vou fazer até propaganda aqui. Quem quiser acompanhar essa receita de quibe, se eu me permite, tem no site árabesnocentro-oeste.com.br, tem várias entrevistas lá com descendentes árabes. Tem entrevista com a dona Nelly Daia. E ela dando essa receita maravilhosa de quibe. Que coisa boa. E o bom, né, José, vai exatamente isso, essa interação, né, essa troca de ideias. Isso é muito importante, muito bacana. É isso. Então, no próximo programa, nós vamos estar trazendo aqui para vocês o que nós vamos sortear. E não, já essa semana nas redes sociais. Nós A gente posta. Já vamos estar postando aí o novo sorteio nosso já para a próxima semana. A gente encerrar, como sempre, agradecendo os nossos apoiadores culturais. São muito importantes sempre que esse programa todo, esse projeto Alto Astral, começou no rádio, está agora na TV, se desenvolva. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Então a gente agradece sempre a Clínica Radiológica de Anápolis, também a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, também Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, também o Plameg, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, a Clínica Vacine, também Barbantes JK, Dr. Shop, Laboratório Modelo, BRG Geradores e também a Farmácia Naturalis. Sem a participação de vocês, esse programa seria impossível de acontecer. José Val, doutor Milene, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, assinante do 14. E na próxima semana, no próximo programa, estamos aqui firmes com vocês. Doutora Milena, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. O José Val, Guilherme. Então, é isso aí, gente. Esperamos ter sido úteis, né, nessas informações mais uma vez e a gente aguarda na próxima semana. A grade de programação vocês têm, né? Vocês podem acompanhar o programa diariamente em horários diversos. Mais uma vez, muito obrigado. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.